Finalmente chegamos no 9º e último episódio da série The Last of Us, galera. Agora a gente pode analisar a série toda. Vamos falar sobre sobrevivência? Sobre como a humanidade pode ser cruel por conta de recursos? Será que podemos ser piores que os infectados da série? Vamos falar do Bill e do Frank do 3º episódio? É possível falarmos sobre autoconhecimento numa série de zumbi? Morte, sobrevivência, sensibilidade, até onde vai a ética do ser humano? Bora trocar uma ideia? Eu sei que muita gente torceu o nariz por conta da história do Bill e do Frank ser diferente no jogo. Mas para com isso, gente, vamos nos abrir um pouco mais para a mensagem que os autores da série quiseram passar com a história dos dois. Saudações, heroínas e heróis despertos. Vem com a gente para mais um episódio do Herói que Existe em Nós. Temos um curso mais que excelente com uma nativa norte-americana que percebeu que algumas escolas de inglês seguram um aluno por muito tempo e que é possível fazer um curso mais rápido e mais barato. O curso tem um suporte semanal, ao vivo e até pelo WhatsApp com essa professora americana. Clica aí no link na descrição e dê uma olhadinha no vídeo explicativo que ela mesma fez. Não vai perder essa chance, hein? Finalmente estamos no cenário novo do canal, galera. Espero que tenham gostado, porque a gente aqui gostou pra caramba. Algumas coisas aqui saíram bem sem querer, mas saíram melhor que a encomenda. Esse tecido de parede, por exemplo, foi um achado. Mas sem mais delongas, bora falar de The Last of Us? Zumbis ou infectados, como na série, me remete à morte, sobrevivência, à animalidade dos seres humanos. Cara, porque imagina você sobrevivendo num mundo pós-apocalíptico em que as pessoas se tornaram zumbis. Familiares, amigos, a maioria dos seus conhecidos literalmente se transformaram e só sobrou você. Você já tá lascado, triste, perdido, e como se isso não bastasse, pelo caminho, na busca pela sobrevivência, você ainda encontra outros seres humanos não infectados, matando para roubar recursos de sobrevivência dos outros não infectados. Esse é um tema bem explorado, inclusive por autores de renome como José Saramago, que não são diretamente zumbis, mas no seu livro O Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme através do brasileiro Fernando Meirelles, fala sobre como agiríamos se estivéssemos todos cegos. O caos é bem parecido com o apocalipse zumbi. Pessoas ferindo e matando outras por recursos, ou no mínimo, uns manipulando outros para terem mais recursos do que outros. E qualquer semelhança com o mundo real não é mera coincidência. Isso nos remete, obviamente, a uma conversa sobre dilemas éticos, porque do que a humanidade seria capaz estando sem recursos? Não é terrível isso, galera? Eu, particularmente, gosto de me entregar sentimentalmente para o que eu estou assistindo. E quando eu vi a cena do Joel sendo furado com aquele taco de beisebol, me veio uma tristeza e um pensamento. Já não basta o perrengue que a gente passa e os seres humanos ainda têm que piorar a situação? É esse sentimento que me vem quando eu vejo esse tipo de filme. Uma tristeza de que a humanidade não tem jeito, é muito ruim isso. E nem preciso dizer do episódio 8, com toda aquela manipulação mental doentia do David. Episódio traumático esse, nossa. Mas é no meio desse cenário extremo que vemos histórias bonitas acontecerem. Nem preciso falar da construção da história do Joel e da Ellie. Bill e Frank, por exemplo, me tocaram profundamente. Cara, que episódio legal. Eu sei que a galera vai reclamar que não tá igual a história do jogo, mas para e reflete um pouco. Dentro daquele caos todo, os caras conseguiram construir um paraíso próprio. E é essa a grande façanha da felicidade. O grande truque para agir a favor da nossa felicidade.
Existe uma história, que é um desses contos e mitos que podemos considerar como patrimônio da humanidade, por conta da sua sabedoria, sobre um rei que queria encontrar a felicidade. E ele idealiza uma competição entre os artistas do reino para que criassem obras artísticas que representassem profundamente a felicidade. Queria acessar essa felicidade e saber como que os artistas, considerados pelo rei pessoas sensíveis ao amor e ao sentimento, representariam a felicidade nas suas obras de arte. Provavelmente eram as pessoas mais abertas a entender a felicidade. E no final das disputas, apenas 2 pinturas são escolhidas pelo rei, mas que fica na dúvida qual das 2 sairia vencedora. Utiliza seu tempo para ficar mais um momento observando as 2 obras. A primeira era uma paisagem incrível que realmente refletia a paz. Tudo era bonito e perfeito. A montanha, o sol, o lago perto da montanha, o clima, as árvores, as flores. E realmente, quando a gente está numa paisagem dessas, fora do cotidiano e perto da natureza, algo daquele cenário e ambiente nos toca. Mas o rei acaba escolhendo a outra obra de arte, que era curiosamente a representação do caos em grande parte da paisagem. O tempo estava feio, seco e avermelhado do fogo. Não tinha as folhas verdes nas poucas árvores do cenário, um rio estava seco e não se via animais na paisagem, a não ser por um pequeno espaço num galho de uma árvore, onde era possível ver um ninho com uma família de passarinhos se aconchegando um no outro. O rei escolhe essa obra justamente por ser uma representação mais fiel e precisa da vida real. Nem tudo é paz e perfeição ao nosso redor, mas qual é a nossa capacidade de criar o nosso cantinho da paz em meio a um turbilhão de caos? Qual a nossa capacidade de conviver com o caos e mesmo assim acessar a nossa alegria de viver, a nossa felicidade? E não queremos construir uma resposta fácil para a felicidade. Assim como qualquer outra qualidade humana, precisa ser conquistada e é um processo individual que cada um de vocês precisa fazer e não uma fórmula pronta que outra pessoa vai te dar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Mas o Bill e o Frank fizeram exatamente isso. Construíram a paz no meio do caos naquela cidade que o Bill preservou. Eu sei que também teve violência para construírem aquilo, mas sem analogia com essa violência, pelo amor de Deus, não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando da nossa capacidade de construir a nossa própria paz, de construir a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de se autorregenerar. Assim como um copo de plástico que quando a gente para de amassar, retoma o seu formato inicial. Ou de sensibilidade que os dois tinham muito bem desenvolvidas. Sensibilidade que qualquer pessoa pode desenvolver ou, no mínimo, se interessar por ela. Mas existem alguns tabus sociais que nos impedem de exercer a sensibilidade. E não por eles serem gays. Se tomarmos como exemplo um casal de héteros, o homem do relacionamento também pode desenvolver a sensibilidade. Estamos querendo conversar sobre um assunto muito sério que é a sensibilidade e a opressão dessa sensibilidade no mundo masculino. Porque se tomarmos como exemplo a razão da violência contra as mulheres, por exemplo, é porque os homens não sabem lidar com sentimentos. Quando nos perguntamos qual a razão do homem ter escolhido a violência por não ter se conformado com o término de um relacionamento, por exemplo, um dos motivos é justamente por não saber lidar com sentimentos. Por não saberem lidar com um salário menor ou uma situação de suposta inferioridade no relacionamento, são outros exemplos, né? Porque há um tabu muito sério que precisa ser quebrado para que os homens possam falar abertamente sobre seus sentimentos e suas emoções. Aí vocês me falariam, mas os homens na sociedade falam, se impõem, agem. Como assim o homem não sabe se expressar? É que há uma diferença muito grande entre falar e revelar de fato o mais íntimo sentimento. Bill tinha uma expressão masculina muito forte, era um sobrevivencialista, como ele mesmo se autodenominou na série. Que são as técnicas de sobrevivência para casos extremos que vemos em muitos documentários por aí.
Mas provavelmente Bill seria oprimido por essa nossa sociedade cega se expressasse toda a sua sensibilidade, como expressou na música que tocou para o Frank. Em outro momento, Bill expressou o ódio que tinha pelas pessoas, muito provavelmente por não poder ser quem ele queria ser. Alguns me diriam, mas ele não pode ligar para o que os outros pensam. Mas, gente, as coisas não são tão simples assim. Porque temos expressões horríveis na nossa sociedade que governam muitas vidas. Alguns exemplos são: homens não choram, homem tem que ser pegador, mulher tem que ser santa, homem é sempre forte, que é o contrário de não poder expressar seus sentimentos, mulher tem que ser submissa, o terrível conceito de que existe mulher para casar e mulher para ir para a cama. E há até uma geração de pais que não conseguem dizer eu te amo para o próprio filho. Galera, eu sei também que ações dizem mais que palavras, mas estamos falando de algo muito sério que grupos de proteção às mulheres, como o programa Tempo de Despertar, em combate ao feminicídio, estudam. A desenvolvedora do programa Tempo de Despertar é a promotora de justiça Gabriela Mansur. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 80% dos suicídios no mundo são cometidos por homens. Diz que a cada 50 segundos um homem comete um suicídio. Há até uma suposição de que a cada 2 segundos no mundo um homem tenta um suicídio. E dizem que o homem é o sexo forte e a mulher é o sexo frágil. A conta não está batendo, gente. Entende o que eu estou querendo dizer? E o quão é importante a gente estudar nós mesmos? Inclusive, tem um documentário chamado O Silêncio dos Homens, no YouTube, produzido pelo canal Papo de Homem, totalmente gratuito. Importantíssimo o que eles estão falando por lá sobre isso. Vale a pena conferir. E olha a profundidade desse tema no 3º episódio da série. A arte, a música também são expressões da sensibilidade. E é genial os autores da série terem abordado a história do Bill e do Frank por esse outro ângulo, que é diferente do jogo. Mas galera, cá entre nós, qual o problema de ser diferente? Se estamos abertos a entender uma expressão artística, como no caso dos criadores da série, é maravilhoso a gente poder entender a mensagem que eles estão querendo passar. Passaram essa sensibilidade, passaram a mensagem da opressão de um sistema que algumas pessoas criaram e que moldam a vida de muitas outras pessoas. Quantos Bills oprimidos existem por aí? Quantos homens são violentos com as mulheres porque não conseguem entender que ele pode e conseguiria lidar com a frustração de um término de um relacionamento? O mundo é essa desordem de entendimento. É esse caos da pintura que o rei escolheu. E nós podemos construir um ninho de amor com a nossa família e amigos, como os passarinhos na obra de arte. Podemos construir o mesmo mundo de Bill e Frank, mas principalmente construir um mundo interno melhor. É uma espécie de blindagem que temos. O autoconhecimento é uma estrutura, um alicerce que sobrevive à opressão e da opinião negativa do que os outros têm sobre nós. Simplesmente porque o autoconhecimento traz essa segurança sobre quem somos nós. Se eu já sei quem sou, o que importa o que o outro diga? E mais ainda, no caso da sensibilidade que falamos, podemos ser quem quisermos ser e enfrentarmos todas essas imposições sociais que vomitam na gente. Homem não chora, homem tem que ser forte, ou pior, mulher é sexo frágil, mulher tem que ser santa e blá, 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 blá. Essas concepções não nasceram com a gente, elas foram sendo implantadas na gente por uma cultura que ainda não sabe estudar a si própria e cria todo esse caos que vemos à nossa volta. Mas nós podemos construir a força e a resiliência que a sensibilidade e o autoconhecimento podem nos trazer, assim como a família de passarinhos ou a família do Bill e Frank. Por isso que cenas de violência como aquela que vemos no episódio 6, em que Joel é perfurado com um toco de taco de beisebol por outros seres humanos por conta de recursos, me deixam tristes. Porque eu sei que é possível sermos melhores que isso. E há uma sabedoria que diz:
É possível fazer o bem. E já que é possível fazer o bem, é que eu te peço para fazer o bem. E o mesmo vale ao contrário. É possível não fazer o mal. E já que é possível não fazer o mal, é que eu te peço para não fazer o mal. E galera, bora conversar sobre isso. Comentem aqui. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo pode se expressar e se sentir à vontade para falar sobre suas virtudes e suas falhas também. Todo mundo tem teto de vidro. Ninguém deveria sair tacando pedras e julgando os outros. Tá bom, galera? Agradeço muito por me ouvirem de coração. E não se esqueçam de apoiar o canal, se inscrevendo, curtindo esse vídeo, ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você pode fazer uma doação para ajudar a gente com o link aí na descrição. E também temos o curso de inglês que falamos no começo do vídeo. E galera, é muito importante também que compartilhem esse vídeo. Vamos espalhar autoconhecimento. Tá bom? Então sigamos em frente despertos do zumbi ao herói. Bye.